Na aula passada, nós encerramos o nosso estudo de Apocalipse 18 e vimos lições deste capítulo para a nossa vida. Na aula de hoje, veremos que, com a queda da Babilônia, houve um motivo para a saída dos crentes deste lugar e também de lamento dos não crentes. Apocalipse 18, versículo 1 diz: Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Você já imaginou como será no fim dos tempos, quando esse anjo se manifestar diante de todos aqueles não crentes que estiverem neste mundo? Que visão espetacular! Mesmo assim, não se engane, não será essa visão maravilhosa que fará com que os não crentes se arrependam de seus pecados e adorem a Deus. Afinal de contas, na época do Antigo Testamento, mesmo o próprio Deus fazendo aquelas coisas extraordinárias, como as 10 pragas do Egito, mesmo assim, pessoas que eram do povo de Deus reclamaram, murmuraram, criticaram o Senhor. Que dizer então daqueles que nunca o conheceram de verdade? Por isso, crer em Jesus é uma atitude fruto da graça de Deus. Não são os argumentos, não são as coisas que os não crentes veem. Não é nada disso. É a graça de Deus. Diante disso, ore por aqueles cuja conversão você quer ver um dia. Pregue o evangelho confiando nos propósitos soberanos do Senhor e deixe o restante nas mãos dele. Versículo 2 diz: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Meu irmão, minha irmã, não construa sua identidade em sistemas que Deus já declarou como condenados. Aqui nós podemos ver, nesta imagem, que o que vai restar deste mundo caído serão apenas ruínas. Ele se tornará, na linguagem bíblica, morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Querendo dizer com isso que ele não atrairá mais ninguém. Esse será o final daquilo que é tão valorizado hoje. Aproveite essa visão do futuro, essa revelação sobre o que acontecerá no final para sair desse sistema hoje. Não se apegue demais às coisas deste mundo que porventura estejam afastando você de Deus. Não faça isso. Se você ainda não é um cristão, reconcilie-se com Deus e garanta um futuro maravilhoso e não um destino de trevas e dor. Versículo 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Da prostituição de quem? Da Babilônia, desse sistema mundano. Todas as nações estão usufruindo dessa alegria pecaminosa que desagrada a Deus e não estão nem aí para o que a Bíblia diz e para o que o Senhor pensa. O versículo continua: com ela, com essa Babilônia, se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. É por isso que você vê aqui mercadores dando as mãos, fazendo alianças, conversando entre eles, negociando coisas erradas, contratos fraudulentos, comercialização ilícita. É tanta fartura, tanto desperdício, que vemos até taças de vinho com a bebida escoando pelo chão, moedas e mais moedas de ouro cobrindo o salão. Cuidado, não beba do vinho do lucro
fácil. Não se sinta atraído pelo poder sem ética, sem preocupação com aquilo que é certo. Em suma, não abrace o sucesso a qualquer custo. Isso não vai terminar bem. Ah, professor, mas eu estou muito bem agora. Sim, agora. Mas como diz no ditado, o amanhã a Deus pertence, seja para o bem ou para o mal. O versículo 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Se algo está te afastando de Deus ou moldando os seus valores, é hora de se afastar disso. Você consegue imaginar pessoas de livre e espontânea vontade, como essas aqui, se dirigindo à porta do inferno e passando por ela? É claro que não. Mas o fato é que muitos e muitos estão fazendo isso todos os dias. Sabem das consequências, sabem que isso é contra a vontade de Deus e mesmo assim insistem nesta vida. Talvez tenham a esperança de que o Senhor vai dar um jeitinho no final. Não, ao contrário do que muita gente diz, Deus não é brasileiro. Deus não vai dar um jeitinho para que, no fim, todos sejam salvos. Isso não vai acontecer. Versículo 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Aqui nós vemos uma pilha de coisas que são consideradas aos olhos humanos como completamente normais. Por exemplo, discos, livros, e tudo isso vai até o céu, querendo dizer que essas coisas aparentemente inofensivas chegaram até Deus. Por que eu falo aparentemente inofensivas? Porque música em si, livros em si mesmos, eles não são necessariamente coisas ruins. Porém, o conteúdo que há numa música, o conteúdo que há em um livro, a intenção por trás de determinada ação pode ser uma intenção boa ou má. E o que acontece é que o mundo vai fazendo muitas e muitas coisas que, no final, têm uma intenção ruim, têm um conteúdo que ofende ao Senhor, como, por exemplo, uma letra de música que vai contra aquilo que a Bíblia ensina. Outros tomam o dinheiro que deveria também ser algo usado para o bem e usam para o mal. E esses pecados normalizados pela sociedade continuam sendo pecado diante de Deus. Não é porque as pessoas dizem, não tem nada a ver, isso é bom. Não, o que você está pensando? Isso é uma visão estreita das coisas. Pode ouvir, pode ler, pode fazer. Isso não vai atrair consequência ruim para você, não. Olhe, a cultura, ela pode mudar com o tempo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não importa o que uma sociedade diga, vamos normalizar o aborto. Nós já estamos no século XXI. Para que essa besteira, esse puritanismo? E aí vão com esses discursos aparentemente inteligentes, cabeça aberta, e a pessoa cai nessa esparrela. Por que proibir o uso de drogas? O homem é livre, ele é responsável pelos seus atos. Com essa conversa de liberalidade, de tolerância, a sociedade vai se degradando e vai se afastando cada vez mais de Deus. Por isso que o versículo diz, os pecados vão se acumulando até o céu. E aí Deus se lembra, isto é, decide agir contra esses atos iníquos. Não confunda o aparente silêncio de Deus agora como permissividade. Não faça isso. Agora ele está só observando. Amanhã poderá agir. Versículo 6. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E
no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. É interessante esse versículo porque nós temos uma balança aqui que deveria demonstrar justiça, deveria estar com os pesos equilibrados. Porém, você percebe que um lado dela, o lado direito aqui, pesa mais do que o esquerdo. Aí vem a pergunta: que justiça é essa se Deus manda retribuir com pagamento dobrado? Eu vou explicar para você. O que acontece é que o mundo ele é naturalmente injusto por causa do pecado. Então, em vez de dar o que é devido, não, ele sempre dá de forma desigual. Então, aqui nós temos uma ironia da parte de Deus. Já que o mundo costuma agir de forma desigual, qual é a melhor retribuição que seja, vamos dizer, justa? É também lhe dar dobrado, entendeu? Já que o mundo entrega dobrado de forma injusta, vai receber o que é justo, vai receber dobrado também. Já que os homens gostam de exagerar no erro, Deus vai, entre aspas, exagerar na punição. E assim a justiça se fará. Professor, mas às vezes você parece que não vive neste mundo. Tudo é assim. Todos fazem desse jeito. Você não é todo mundo. Cristo nos chamou para sermos diferentes, não iguais. Eu acho até engraçado quando eu vejo algumas pessoas querendo ganhar os não crentes, imitando-os, não é verdade? Vamos agradar os mundanos, dando-lhes uma igreja que lembra o mundo. Em suma, vamos atrair as trevas com as trevas. Você foi chamado para ser luz. Nós fomos chamados para sermos sal e luz neste mundo. É assim que Deus vai nos usar para conquistar os não crentes. E não pela semelhança com eles. Corte de sua mente, de sua vida, essa ideia de que é normal assim, não tem como mudar isso, temos de aceitar, temos de nos acostumar. Não. Observe o fim da Babilônia. Lembra das ruínas, dos corvos, do covil de demônios, do lar de espíritos malignos? Versículo 7 diz: o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Quem? A Babilônia. E aí diz: dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque ela diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. E aqui nós temos uma belíssima imagem da Babilônia confiante, aqui representada por esta mulher, e de repente a área ao seu redor começando a ruir, a quebrar. Ela pensa: eu sou rainha, eu não tenho motivo para tristeza como as viúvas, eu nunca vou ver choro. E não é assim que se comportam tantos e tantos não crentes que nós conhecemos, confiantes de que nada lhes acontecerá. A humildade do cristão, ela deve confrontar essa cultura de autossuficiência, mostrar às pessoas que elas são pó e ao pó voltarão. Acabe com essa ilusão daqueles que acham que podem muito e diga a eles a verdade bíblica de que, agindo Deus, ninguém impedirá. O versículo 8: por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. A estabilidade financeira, ela parece eterna para as pessoas, mas é como eu tenho dito aqui, o que parece sólido hoje pode desaparecer amanhã. Quantas pessoas têm orgulho, por exemplo, de ter um imóvel lindo, maravilhoso, e de repente, por causa de uma tragédia, esse imóvel pega fogo e tudo vira literalmente cinzas. Tudo aquilo que parecia ser a coisa mais estável do mundo some em alguns instantes. Daí porque o versículo 8 começa assim: por isso em um só dia, querendo dizer que a coisa terminará muito rápido, de repente. Sabemos que para construir normalmente se leva muito tempo, porém, para acabar, para ser destruído,
é questão de instantes. Versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, sobre a Babilônia, sobre o mundo caído, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Esses reis aqui representam os governantes de maneira geral, aqueles que usam da sua própria autoridade para servir a si mesmos. São que nem os presidentes, os deputados, os senadores, a maioria dos políticos, que enquanto não se elegem, parecem até boas pessoas, mas é comum que a maioria, depois de eleita, seja indiferente para com aqueles que lhes colocaram no poder. Não é assim? Lembram de nós na época da eleição e esquecem durante todo o mandato. No trabalho, quantos não são os patrões que, em vez de seguirem o modelo de Cristo, o Senhor humilde, agem como se fossem donos das próprias pessoas, como se os seus empregados fossem seus objetos. Não sentem por eles qualquer afeição ou consideração, mas os veem apenas como instrumentos de uso. E em casa, infelizmente, há também inúmeros chefes de família que agem irresponsavelmente com sua autoridade, em vez de a considerarem um privilégio que Deus lhes deu para agirem com sabedoria. Não, agem como pais de família completamente centrados apenas em si mesmos. Na próxima aula, continuaremos tirando mais aplicações de Apocalipse capítulo 18. Até lá!